Olá, gente, me chamo Thais Santana, sou fotógrafa de acompanhamento gestante infantil e já trabalho nessa área há 5 anos. Dentro desse tempo eu desenvolvi uma técnica de montar cenários de qualquer tema com apenas 3 itens. Bom, eu desenvolvi essa técnica porque muitas vezes eu deixei de fazer alguns ensaios e perdi venda por achar que eu precisava de itens muito caros ou muito elaborados para montar alguns cenários. E dentro disso eu aprendi que não precisa. Quero passar esse conhecimento para vocês e mostrar que é possível sim fazer cenários de qualquer tema de maneira bonita, versátil e fácil de fazer. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, para começar a gente vai falar do primeiro item, que é as bolinhas de festa com os suportes, tá? Eu costumo usar a bola normal, tá? Bexiga. Não é gás hélio, por isso que a gente usa suporte, tem gente que me pergunta. E eu sempre tenho umas bolinhas bem coloridas no meu estúdio, eu tenho um saco cheio de bolas coloridas e tenho também as bolas transparentes. Por que eu uso a bola transparente? Porque às vezes a gente não tem a cor do tema específico que o cliente pediu. Então, se não der tempo de comprar, se a gente não conseguir achar, as bolas transparentes são coringas, serve para qualquer tema. Tá? O suporte, eu costumo usar o suporte transparente, tá? Justamente para dar essa ilusão de que a bola está flutuando, de que é gás hélio, mas você também pode encontrar esses suportes que já vêm de prontinho, de festa, eles são mais compridos, usa-se muito para ornamentação de festa em mesa, e ele vem com esse suportezinho de madeira, ele fica assim, tá? Esse daqui eu não utilizo tanto porque ele tem uma quantidade muito grande de bolas, ele fica com 8 bolas. Esse daqui com 3 eu acho que o resultado dele é bem melhor, economiza também, mas dependendo do tema também fica bem legal esse daqui, tá? E vamos lá para a montagem. O suporte que eu costumo utilizar, caso você não tenha esse daqui, é esse de plástico. Eu comprei um suporte de centro de mesa de festa, foi R$ 2,50 apenas. Ele veio com mini banner, eu comprei na lojinha que vende brinde mesmo personalizado, e aí eu aproveitei apenas o pezinho, tá? Então vamos lá, vamos começar a montar. Então, como você pode perceber, a gente tem um furinho só aqui no suporte para colocar as bolas. E aqui a gente tem 3 palitinhos. Então como é que eu faço? Eu nivelo aqui uma altura diferente para cada bola, tá? Deixei assim, deixa eu ver se dá para vocês verem, tá ok? Então, eu faço assim e venho com a durex e envolvo aqui com um pedacinho de durex. Não precisa de muito. E faço aqui em cima também, para ficar bem presinho. Assim a gente já consegue colocar o maiorzinho no suporte sem problema nenhum. Aqui a gente já tem o suporte com 3 bolas. Ok? Então esse é o primeiro item para a gente montar qualquer cenário. E caso vocês tenham alguma dificuldade dele ficar preso no chão na hora de fazer o cenário, eu costumo usar fita crepe para poder segurar um pouquinho o suporte. A gente faz assim e ele já fica bem seguro, não vai ter problema de ficar caindo. Assim, caso você tenha daquelas fitas crepe mais grossinha, também serve, tá? E aí, a gente já tem aqui pronto o nosso primeiro item, que é o suporte de bola. A gente sempre faz 2, não esqueçam, quando vocês forem comprar, vocês comprem sempre 2, porque vai ficar um de cada lado, de preferência igualzinho, com as bolas na mesma ordem. Vamos agora para o segundo item. Esse aqui é um dos itens mais importantes, por quê? Ele é o que vai exemplificar e vai demonstrar qual é o tema que você está fazendo. As bolas, elas preenchem mais o cenário, tem as cores, mas esse daqui é o que vai tematizar mesmo o seu cenário. Eu tenho a primeira
opção, que são as bandeirinhas. As bandeirinhas. Essas bandeirinhas você pode fazer de 3 materiais diferentes, tá? Então você não precisa ficar preso a um material só. Eu faço essas bandeirinhas aqui de uma maneira bem simplesinha. Aqui a gente tem a cordinha. Eu prendo com fita crepe. Todos eles aqui vocês vão ver que é preso com fita crepe. Esse daqui é papel couché. Esse daqui foi do tema corujinha. Até combina bem com as bolas que a gente já encheu aqui no suporte. Então eu coloco a bandeirinha tematizada, impressa. Eu também tenho, em vez de imprimir no couché, esses daqui eu imprimi em folha de ofício. Esse daqui foi pro tema safari. Aí no material complementar eu vou deixar também um modelo aberto para vocês dessa bandeirinha, já com o tamanho de como eu deixo na página. Tá? Esse daqui são 2 por folha, coloco 10 bandeirinhas, o meu cenário ele tem 2 metros mais ou menos de largura, 10 bandeirinhas fica bem legal. Tá? Esse daqui eu fiz na folha de ofício, também prendi com fita crepe, tá vendo? E ficou excelente, ficou um resultado muito bom. Aí eu fiz as estampas de bichinhos, porque era safari, e eu adorei o resultado. Eu vou deixar a foto do cenário que eu utilizei essa bandeirinha também no material complementar para vocês. A terceira opção de bandeirinha são de EVA. Esses daqui foi para um tema Magali que eu fiz, são as fatias de melancia. Esse daqui deu um pouquinho mais de trabalho, mas a durabilidade também dele é muito maior, porque tem um risco de manchar quando faz papel, de rasgar. Esse daqui de EVA é muito legal. Eu fiz com 3 EVAs diferentes. Eu comprei o EVA estampado, que ele já tinha essas bolinhas para fazer o caroço da melancia. E aí eu medi aqui para fazer com o verde e com o branquinho para fazer a fatia da melancia, tá? Normalmente o de EVA eu não prendo em cordinha. O de EVA eu vou colocando no fundo fotográfico, porque aí aqui eu posso montar uma melancia inteira, dependendo da quantidade que eu fizer. Aí você vai ver no seu cenário qual é a melhor opção, porque esse daqui é a opção que eu fiz de melancia, mas você pode fazer morango, você pode fazer também safari, se você encontrar o EVA estampado, não tem problema. Eu coloquei aqui para vocês verem que dá para fazer com diversos materiais. Eu faço de papel couché, papel ofício ou EVA. A segunda opção para a gente conseguir demonstrar o tema do nosso cenário são as elipses, tá? Sabe, toda festa que a gente vai fotografar ou que a gente vai participar, sempre no fundo da festa tem lá uma elipse, tem algo do tema, tem um painel. Então eu faço isso também nos ensaios. Esse daqui, por exemplo, é o de circo. Eu faço também em papel couché. Normalmente as elipses eu imprimo no papel couché A3, 210 gramas ou com uma gramatura um pouquinho maior, tá? Mas esse daqui eu fiz no papel couché A3, porque aí a gente consegue ter um tamanho maior da elipse. A arte eu faço no Photoshop, na maioria das vezes eu pego no Google mesmo, exemplos e vou fazendo. Tá? Esse daqui, por exemplo, é de circo. Eu já fiz no material de EVA a bailarina. Essa bailarina aqui, eu fiz primeiro ela numa folha, desenhei ela numa folha e depois eu passei ela pro EVA e recortei. Tem esse daqui que eu uso muito para realeza, que é a coroa. Dá para usar para menina, para menino. O tema realeza é bem alto, eu sempre tenho alguém pedindo. Pequeno Príncipe, eu também utilizo muito. Esses itens aqui são bem legais para você mostrar qual é o tema do seu cenário. Então, por exemplo, a galinha pintadinha. Eu coloco essa galinha pintadinha aqui no fundo de tecido, na parede que eu for fazer o ensaio. Tendo a elipse do tema, a gente já consegue material bem legal. Esse aqui é o Bita. Eu tenho até um vídeo aí no meu Instagram que tem esse Bita aqui. O resultado do ensaio também tá aí no meu Instagram. Esse daqui eu fiz um ensaio dos carros e escrevi um aninho, que normalmente eu uso para Smash the Cake, né?
mas você também pode colocar aí, se quiser, 3 meses, 5 meses, se você for fazer um ensaio de acompanhamento, tá? Então esse aqui é o segundo item, que é a elipse ou a bandeirinha. Isso que é mais legal mesmo, que eu uso mais, são essas daqui de papel, tá? Ou a elipse, de acordo com o tema que eu faço em papel couché ou EVA, caso não tenha estampa, caso seja só o contorno. Então, vamos agora para o terceiro item. Deixei ele por último, não por ser menos importante, mas porque ele é o mais detalhado para eu ensinar para vocês. Esse item é o pompom. Esse pompom aqui, ele é excelente para encher cenário. Você pode colocar tanto 2 apenas para colocar na bola, depois eu vou mostrar para vocês, como vocês podem fazer vários e botar pelo cenário inteiro. Tanto colorido como de uma cor só, de acordo com o tema que vocês tiverem aí proposto, vocês fazem. Esse pompom é muito baratinho, muito fácil de fazer e ele fica muito bonito. Ele é feito de papel seda. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo desse pompom e vou mostrar a utilidade deles no cenário e também vai ter resultado aí dos ensaios. Todos os ensaios que eu colocar aí no material complementar, eu peço para vocês darem uma reparada, vocês olharem, todos eles vão estar com esses 3 itens, que é primeiro a bola no suporte, a elipse ou a bandeirinha e o pompom de papel seda. Então, gente, como eu havia falado antes, para compor o pompom a gente utiliza de papel seda. Aqui no Rio de Janeiro eu compro ele no atacado, num pacote com 100 folhas, tá? Sempre de uma única cor. Cada pacotinho desse daqui eu consigo fazer 25 pompons. E eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo. Eu peguei aqui 8 folhas grandes. A primeira coisa é marcar o meio na dobra. A gente vai cortar, porque o pompom é feito com apenas metade dessa quantidade aqui. Não precisa você ficar muito assim retinho, querer fazer no estilete, que isso aí não vai fazer diferença no resultado final, tá? Então, agora a gente tem dividido em 2 partes. Pra gente começar, a gente vai agora fazer a dobra tipo leque, tá? Em zigue-zague. Essa câmera aqui vai dar pra ver direitinho. Tá ok? Aí a gente vai virando a folha. E vai fazendo assim, tá? Um leque. Vou continuar fazendo aqui e vocês vão ver o passo a passo. Percebem que na largura que eu fiz esse daqui, o finalzinho dele não casou, mas isso não tem problema, tá? Isso aí também não vai fazer muita diferença no resultado final. Eu vou reservar esse daqui e vou fazer esse outro pedaço, que eu vou mostrar pra vocês 2 formatos de pompom. Esse aqui a gente vai fazer a mesma coisa. É importante vincar bem na hora que você está dobrando, tá? Para ele não ficar frouxinho depois. Então é bem importante você sempre passar o dedo aqui para vincar. Primeira parte do pompom foi cortar as folhas, separar 8 folhas e cortar ao meio. E a segunda parte é a gente dobrar ele em leque. Ele vai ficar assim. Agora a terceira etapa do pompom é você dobrar esse pedacinho aqui ao meio. Normalmente eu marco com o dedo mesmo, venho aqui ó, pontinha, puxo aqui e marco a metade dele. E vou fazer a mesma coisa com o outro. Para prender esse meio, eu vou utilizar aqui do durex. Tá? Mas você também pode usar cordinha, nylon, o que vocês preferirem para juntar essa parte aqui do meio dele. O durex é o que eu gosto mais. Não precisa dar muitas voltas. Pronto, ele já está separado metade, metade ele vai ficar assim. Ó. Fica
parecendo um lacinho. Agora a quarta etapa é você dar um formato pro pompom, tá? Esse pompom aqui eu fiz ele com pontinhas. Então ele pode ser tanto pontudinho assim, parecendo um sol, como ele pode ser arredondado. Ele fica com um aspecto um pouco mais de flor. Quando a gente faz arredondado, eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui eu vou usar uma tesourinha um pouquinho mais afiadinha, e ela, devido ser pequena, pra mim é mais fácil de eu dar o formato. Se vocês tiverem uma tesoura muito afiada, vocês conseguem fazer todas as folhas de uma vez só. Aqui eu vou fazer de pouquinho, tá? Pra poder o papel não ficar muito amassado. Vou fazer primeiro esse de pontinha. Ficou todas as pontinhas e a gente faz isso da mesma coisa do outro lado. É pra fazer o pontudo, então você corta como se fosse um triângulozinho pontudo mesmo aqui, ó. Você corta uma parte e depois a outra. Sempre assim, então vou fazendo. Ó. Os dois lados. Esse outro aqui vai ser o arredondado. Esse é um pouquinho mais difícil de fazer, porque você tem que ir arredondando as pontas dele, ó. Vocês fazem ele tipo um semicírculo. Aqui, ó. O outro é pontudo e esse aqui é um semicírculo. Não precisa ficar perfeito, tá, gente? Pontinhas arredondadas e pontinhas pontudas. Para dois formatos diferentes de pompom. Agora a gente já tem dois materiais aqui para fazer dois pompons. Um com a pontinha mais fina e outro com a ponta arredondada, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora como é que a gente abre, mas só de ver aqui, ó, você já consegue ver a diferença de um e outro. Consegue ver a diferença dos dois. Agora, pra abrir é a parte mais delicada, não é a parte difícil, mas a gente tem que fazer com uma certa delicadeza, tá? A gente vai abrir de uma em uma folha. Depois que eu solto ele aqui do biquinho, é que eu puxo pra cima. Aí eu trago com mais vontade. Vamos fazer esse processo em todas as folhas dos dois lados. Vou montar aqui e aí depois eu vou mostrar pra vocês. Conforme vai chegando no finalzinho, ele vai ficando um pouquinho mais difícil de puxar, porque ele vai perdendo espaço. Mas aí é só você puxar com um pouquinho mais de delicadeza. Se rasgar um pouquinho, não tem problema, ó, tá vendo? Esse aqui até já rasgou um pouquinho, mas não tem problema, não vai impedir de você continuar montando o seu pompom. Temos aqui o nosso primeiro pompom montado. Depois que a gente abre todas as folhas, aí a gente vai ajeitando conforme a gente preferir, para ele não ficar muito para um lado nem muito para o outro. Na foto, gente, isso aqui fica muito bonito. O cenário fica muito legal. Tá? Agora a gente vai abrir o arredondado para vocês verem o resultado, como é que fica diferente um do outro. Mesma coisa, folha por folha. Pronto, já abertinho, eu pego ele aqui no meio, ó, aqui embaixo. E aí quando eu começo a ajeitar ele no formato que eu quero. Então nós temos aqui dois pompons de formatos diferentes. Um arredondado e o outro pontudo. Você vê que assim, eu coloquei eles aqui e eles já encheram bem aqui a mesa. Esse aqui no cenário é muito coringa, é muito legal. Serve também para ensaios externos. Se você não quiser levar ele assim montadinho, você leva ele só naquele formatinho fechado. Chegar lá na hora do ensaio externo, você abre. Você sempre vai chegar um pouquinho antes para montar o cenário. Você pode abrir na hora. Depois que você pega a prática, você abre isso daqui muito rápido. Como eu falei antes, o pompom vocês podem fazer mais de dois pompons. Eu normalmente faço dois, mas se vocês quiserem encher o cenário de pompom, não tem problema, fica muito bonito. Uma das coisas que eu faço, lembra que lá no início eu falei desse suportezinho que às vezes ele fica soltando do chão? E aí eu coloco a fita crepe para poder prender.
Uma maneira que eu utilizo para esconder esse suporte aqui é com o pompom mesmo, tá? Como é que eu faço? Eu abro ele aqui no meio e envolvo, deixa eu passar esse pompom pra cá, e envolvo o suporte no pompom, faço exatamente assim. E aí, dessa forma, ele envolve o suporte e esconde aquelas fitas crepes que a gente colocou para ele ficar mais presinho no chão. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que com essas dicas eu não estou ditando para vocês que todos os seus cenários a partir de hoje terão apenas esses 3 itens. Como eu falei lá no início, eles foram itens que salvaram alguns ensaios e algumas vendas minhas. Então você que está no início ainda não teve dinheiro para colocar em adereços, colocar em coisas do cenário, como bichinhos de pelúcia, quadro, essas coisas assim, esses itens vai te servir muito para você começar a fazer ensaio e ganhar o seu dinheiro, né, baixando o custo dos cenários e conseguindo satisfazer bastante o cliente, porque o resultado fica maravilhoso, fica muito bonito. E você que já tem bastante coisas para montar os seus cenários, isso aqui para complementar também fica excelente, fica lindo. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessas dicas. E continue me seguindo, vá lá no meu Instagram, se tiverem dúvidas é só mandar no direct, no chat, e a gente vai respondendo vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.